Olá pessoal, vamos falar sobre os 6 sinais que todas as pessoas devem estar atentas e que potencialmente poderiam indicar uma situação de cancro de mama. Não estou a dizer com isto que se a pessoa tiver estes sinais, até pode ter todos os sinais e a pessoa pode não ter nenhum cancro de mama, mas são sinais que as pessoas simplesmente têm que estar alerta porque podem falar com o vosso médico ou com o especialista que vos acompanha até para prevenir uma situação de acontecer. Que sinais são esses? Se a mama aumenta de tamanho, principalmente na fase pós-menopausa, ou notam pela mama que há uma alteração de forma, uma assimetria entre uma mama e a outra, isso normalmente não acontece e é um sinal de alerta. Agora, por exemplo, se a pessoa nota algum nódulo palpável, suponhamos que a pessoa está a tomar banho e nota um nódulo palpável, isso é uma coisa que as pessoas também têm que estar atentas, mas muitas vezes as pessoas veem nódulos na axila, isso é um nódulo linfático e não tem nada a ver com a parte mamária. Muitas das vezes o que acontece é a pessoa quando passa por um período de uma infecção ou tem o sistema linfático congestionado, tem nódulos congestionados e não tem nada a ver com uma situação, por exemplo, a nível de cancro mamário. Agora, por vezes, uma alteração na cor da mama, principalmente à volta do mamilo, com vermelhidão, pode potencialmente indicar algo que esteja a acontecer, mas se a pessoa usar o sutiã muito apertado, por exemplo, pode alterar, por exemplo, a cor da mama. Portanto, como vêem, não é uma coisa específica. Agora, se tiver umas alterações de pele, como por exemplo, formação de tipo uma pele com flocos à volta do mamilo, pode potencialmente ser outro dos sinais. Ou, por exemplo, se tiver algum corrimento mamilar de sangue a sair pelo mamilo, ou o mamilo invertido com o mamilo para dentro, numa das mamas, por vezes pode ser um sinal de alerta e que a pessoa tem que falar com o médico ou com o especialista. Mas é o que eu digo, a pessoa pode ter estes sinais todos e até não ter nenhum tipo de problema. Mas quando a pessoa quer prevenir uma situação de cancro de mama, hoje em dia a melhor forma qual é que é? É atuar na prevenção. E a prevenção não passa só simplesmente por fazer exames. Passa também por termos atitudes no dia-a-dia que fazem com que não haja tanto risco associado a isso. Quando a pessoa faz uma mamografia ou uma termografia o que é que faz? Vê as temperaturas diferentes da mama e dá para ter pequenas conclusões do comportamento dos tecidos da mama. Mas tanto uma como outra, eu coloco esses artigos em baixo para que vocês consigam ter essa noção. Não baixam o risco de forma geral de morte e, em contrapartida, a mamografia tem radiação. E essa radiação por si só, que pode criar alterações mitocondriais, aumenta o risco de 3 a 10 vezes mais da pessoa vir a ter esse problema. Mas, por exemplo, a termografia até dá jeito para ver o comportamento dos tecidos da mama, mas não é suficiente para a pessoa perceber se aquele paciente tem uma situação oncológica. O que nós, por vezes, podemos fazer é, como a termografia não tem tanta radiação, pode-nos ajudar a controlar o estado da mama ao longo do tempo, para não ter que fazer tanta radiação. Mas quando a pessoa acaba por ir a uma consulta e houve aquela ideia de tem um nódulo, tem que ter cuidado, ou por exemplo, a pessoa tem um cancro de mama, tem que se despachar porque tem estes meses de vida. Esse susto que a pessoa apanha, aquele medo que paralisa também o nosso sistema imunitário. E por vezes a pessoa, quando fala com outra pessoa, também tem que ter um bocadinho de cuidado e passar, se calhar, a mesma palavra, mas com uma linguagem cuidada, no sentido de terem atenção quando falamos com outra pessoa. Porque o próprio medo acaba por também criar aqui muitas alterações. Mas se a pessoa tem um problema oncológico, há várias coisas que a pessoa pode fazer. Fora de tratamentos convencionais, a pessoa também pode complementar com o quê? Com tratamentos para a disfunção mitocondrial. Sabem que atrás de uma situação oncológica há uma disfunção mitocondrial que cada vez se fala mais. Mas baixar o stress é fundamental. Porquê? Porque se baixarmos o stress, melhoramos o nosso sistema imunitário. Baixar a inflamação, ou, por exemplo, ter em conta traumas antigos que a pessoa possa ter, que normalmente podem fazer com que estas zonas mais inflamadas são zonas mais vulneráveis. Vocês vejam as coisas desta forma. Se a pessoa tiver uma situação de um cancro de mama e tiver uma lesão na coluna ou uma lesão no fígado, que são zonas já mais frágeis, se houver uma migração destas células, tendencialmente vão para zonas mais frágeis. E por isso é que mantermos a inflamação baixa é tão importante. Para quê? Para prevenir o quê? Esse risco tão acentuado de uma situação dessas acontecer. Portanto, é puxar o melhor dos dois mundos.
Portanto, se tiverem uma situação oncológica, algo que vos ajudaria muito era começarem a descobrir mais sobre o jejum intermitente, serem acompanhados por uma pessoa da área. Eu tenho muitos pacientes oncológicos que fazem jejum intermitente, tratamentos de disfunção mitocondrial, com resultados maravilhosos, muitas vezes em consonância com o próprio oncologista, dependendo daquela pessoa que vos está a seguir, mas se tirarem o melhor dos dois mundos, conseguem ter ótimos resultados. O que é que eu quero dizer com isto? Não estou a dizer para não fazerem mamografia, nem estou a diagnosticar, nem estou a tratar nenhum problema. Quero-vos é dar uma informação para vocês também conseguirem ter mais ferramentas para saberem o que fazer.